Olá a todos e todas, meu nome é Raquel de Almeida Moraes, eu sou professora da Faculdade de Educação da UNB desde 1994. Eu inicialmente entrei aqui como professora substituta e em 95 eu entrei como do quadro permanente. Eu trabalho na graduação com as disciplinas Políticas Públicas em Educação, avaliação das organizações educativas, e na pós-graduação, no momento, eu estou na linha de pesquisa Estudos Comparados em Educação, no eixo de tecnologia, Estudos Comparados em Tecnologias em Educação. Eu estou fazendo essa apresentação a pedido do STED-BR da Paraíba, né, da professora Lebian, e atualmente eu estou como coordenadora do STED-BR aqui na UNB, no Distrito Federal. Quanto à minha pesquisa sobre informática educativa no Brasil, no mestrado, no doutorado e agora com as minhas orientações, eu vou falar seguindo um roteiro que a professora Lebian passou para mim por e-mail com algumas adaptações. Então ela fez o seguinte roteiro: os conflitos de interesses e as contradições da política de informática educativa no Brasil. O segundo tópico é o papel estratégico da educação na implementação da política de informática educativa. E o terceiro aspecto é a participação dos educadores e da sociedade civil na deliberação das políticas de informática educativa no Brasil. O próximo ponto são os sucessos e fracassos dessas políticas, e o quinto são as perspectivas futuras. Então vamos ao primeiro tópico, que são os conflitos de interesses e as contradições das políticas de informática educativa no Brasil. Então, na minha pesquisa, analisando o processo decisório dessa política de informática, do ponto de vista histórico, temos que ele foi contraditório, marcado por conflitos entre o Brasil e os Estados Unidos, sobretudo no período de 1977 a 1991. Qual foi esse conflito? O Brasil tinha uma política nacionalista contrária aos interesses norte-americanos, que eram internacionalistas pela incorporação da IBM na sua plataforma, que ela também estava desenvolvendo computadores, né, para a educação. O Brasil, ao contrário, ele tinha um projeto de desenvolvimento local da tecnologia, porque estava ligado aos interesses militares. Logo, entrou em conflito com os interesses americanos. O Brasil tinha um projeto de Brasil grande potência e queria implementá-lo. Então, a educação, para formar recursos humanos, ela era prioritária, era assunto de segurança nacional. No entanto, os Estados Unidos, ao contrário do que queria o Brasil, ele tinha uma política de orientação das políticas públicas aqui no país. Isso ele fazia no campo da educação, de um modo geral, e também queria fazer com aspecto tecnológico. Só que o Brasil, naquele momento, tinha uma contradição. Ele era guiado pelo Conselho de Segurança Nacional, que elegeu 100 projetos, né, prioritários, um deles era a informática. Então, o Brasil ele não se submeteu à política de informática educativa, assim como não submeteu-se à política de energia, telecomunicações. Nesse sentido, a educação no projeto Brasil Grande Potência tinha um papel estratégico a cumprir, que era o de formar recursos humanos para a educação e para o país, o desenvolvimento do país, no sentido de que a informática ela precisava ser apreendida e desenvolvida, tanto cientificamente quanto tecnologicamente, base para o desenvolvimento industrial. Nesse sentido, houveram demandas para a educação superior e os educadores envolvidos na pesquisa, eles também demandaram a formação para a educação básica. Então, o Conselho de Segurança Nacional, ele estabeleceu
comissões para regular esse setor. E a educação, inclusive, fez um congresso aqui na Universidade de Brasília, depois na Federal da Bahia, onde eles reivindicaram a educação também em nível básico. E nesse momento foi criado o projeto do Como, 1984, e foram enviadas propostas para as universidades e ganharam 5 universidades. A Federal do Rio de Janeiro, a Federal de Pernambuco, a USP, a Unicamp, Rio Grande do Sul e entre outras, né? Então eram essas universidades que foram selecionadas para desenvolver projetos de educação. Nesse sentido, a educação foi considerada como uma área estratégica para formar recursos humanos. Contudo, apesar de tais esforços propiciarem a criação e desenvolvimento tanto de pesquisas de diversas ordens, incluindo as educacionais, como a de indústrias, estudos e documentos apontam que, além do país não ter conseguido sair do quadro geral de dependência científico-tecnológica, o processo decisório da política de informática na educação no Brasil não conseguiu romper com a influência tecnicista e tecnocrática dos Estados Unidos, como analisamos, né, nesse livro Informática e Educação. Apesar da informática, na grande parte, estar imbuído daquela ideologia, que é a do Brasil grande potência, continuam sendo os pilares que sustentaram essa política. A pesquisa sobre informática educativa, desde as suas origens, na década de 1990, nos levou a perceber que nos planos e programas dessa política ainda se encontravam características sistêmicas tecnicistas, agora neotecnicistas, tanto em nível de legitimação das suas propostas, como do próprio mecanismo de tomada de decisões, já que ainda era restrito o elenco de educadores envolvidos nesse processo decisório. Nesse sentido, não havia entre os especialistas da comunidade acadêmica que participavam das várias reuniões decisórias, docentes e pesquisadores que não fossem estritamente da área de informática educativa no Brasil. Foi exatamente nesse momento que eu comecei a trabalhar aqui na Faculdade de Educação. Então eu frequentava as reuniões, porque eu fiquei como coordenadora do Centro de Informática Educativa aqui do ensino superior, da Faculdade de Educação, e como representante do CIAS, eu ia nas reuniões do MEC. E lá eu constatei que não haviam educadores que transitavam no Congresso Nacional. No Congresso Nacional haviam alguns educadores, no entanto, esses mesmos educadores não tinham assento nos processos decisórios. Eu trabalhava na época com a pesquisa da professora Eva Vairos, que tratava exatamente da elaboração da legislação educacional no Brasil, da LDB, e não havia contato entre as duas comissões. Apenas eu que estava ainda fazendo pesquisa de doutorado, mas eu não fazia pesquisa participante, porque eu fazia pesquisa em história. Então eu seria o elo, mas eu me abstive de fazer essa ponte. Eu só observava, né, uma observação, e logo não interferia. E só tinha eu, das duas comunidades. Então eu constatei que não tinha nenhum contato na definição da política. Então, ao final, a decisão final, cabia à cúpula ministerial e não ao Congresso Nacional, na definição da política de informática educativa. Como deve ser com toda a política pública no regime democrático, sobretudo na educação, que requer somas consideráveis de recursos, os quais, afinal, é o povo quem paga mediante os impostos e produção e circulação das mercadorias produzidas pelas empresas. Agora, quanto aos sucessos e fracassos das políticas de informática educativa no Brasil, ao longo desse livro, desenvolvemos a tese de que na história da política de informática na educação brasileira, até a década de 1990, a sua gestão caracterizou-se
como um processo excludente, tecnocrático e paralelo. Apesar de não ter tido uma abrangência tão ampla como as políticas de educação básica e superior, a política de informática na educação continuou ocorrendo à parte dos trâmites formais que são dados pelo Congresso Nacional e informais que a sociedade civil, na definição e avaliação das políticas públicas, mesmo após o término da fase nacionalista e estratégica da informática educativa no país, quando era assunto de segurança nacional e, obviamente, de acesso restrito e secreto. Quando da passagem do ano 1994 e 1995, com a vigência do Ministério do Professor e Paulo Renato de Souza, o ministro Paulo Renato de Souza, ocorreu um fato muito significativo. Ele fez um projeto de governo onde as tecnologias elas tinham voz, né? Só que o passado foi apagado. No livro A Revolução Gerenciada, ele se reporta que, ao criar o Proinfo, foi a primeira política pública no país. Ele ignorou todo o passado, que era da segurança da área, né? Era uma área estratégica. O projeto Educom, inclusive de 84, foi publicado no Diário Oficial. Nós temos aqui na Faculdade de Educação, eu doei ao SEDUC os documentos que provam que existia essa política desde o período da ditadura militar. Então, não há por que negar isso, mas ele claramente disse afirma nesse livro que a política dele era a primeira, que não tinha necessidade de fazer um projeto piloto, só que esse projeto piloto foi apagado da história. E nesse sentido, nós vemos que a outra fase, que é a fase da internacionalização, ela se coloca muito claramente. Então, o que aconteceu? A influência do Banco Mundial se faz presente nesse momento, tanto assim que a LDB ela passou como minimalista, no sentido de que a formação ela era apenas fundamental, não havia exigência de mais 8 anos. Na primeira versão do Congresso Nacional, na sua fase no Senado, a sociedade civil lutou muito para que fossem autorizadas e votadas as emendas de ampliação, né, de 8 anos, que o projeto do Darcy Ribeiro era para só 5 anos. Né? Ele cedeu às influências dos organismos internacionais, sobretudo o do Banco Mundial. Então, esse paralelismo tecnocrático, né, que foi a minha tese, numa ótica geral, deve-se às características históricas que deram origem às novas tecnologias, as quais expressam um modo de organização material e cultural da existência humana. Capitalismo, que tende a ser concentrador e centralizador de riqueza, poder e conhecimento. Aplicada à gestão do processo decisório da informática na educação brasileira, essa lógica geral propicia a sustentação política apenas aos atores que direta ou indiretamente se beneficiam dos bens que a informática proporciona, afastando do processo os que dela não são proprietários material ou culturalmente. Numa ótica específica, esse paralelismo tecnocrático fundamentado no caráter restritivo da dinâmica do jogo político brasileiro, o qual tem historicamente afastado do processo decisório de definição e avaliação de políticas públicas amplas camadas da população. A minha tese, então, é que as elites que têm acesso a esse processo decisório, por sua vez, também compõem alianças de interesses diversos e heterogêneos, o que imprime
um certo grau de nebulosidade à percepção dos reais interesses e compromissos envolvidos. Nossa tese, nossa ótica, manteve o paralelismo da política de informática na educação, a restrição da participação como corporativismo e reduto do socialismo pela direita neoliberal, a mudança do discurso da democracia pelo discurso da competitividade, a ótica do Estado mínimo e do mercado global, o governo da inteligência, da vanguarda competente, em vez do debate coletivo, crítico e criador. Nesse sentido, a minha pesquisa do nacionalismo ao internacionalismo, ao neoliberalismo, é exatamente essa passagem do interesse de uma perspectiva de hegemonia, de domínio das tecnologias, uma ótica militar, embora restrita, quase secreta, para uma ótica onde essa questão não está posta. Então, quando entra o Collor de Mello, ele abre a reserva de mercado, inclusive a informática deixa de ser assunto estratégico, e isso é continuado pelo presidente seguinte, que é o Fernando Henrique Cardoso, e o ministro Paulo Renato de Souza da Educação. Então, essas passagens mostram que havia dois interesses distintos. Um era de desenvolvimento nacional, embora contraditório, e o outro era de dependência aos interesses estrangeiros. Então, em dois relatórios, né, de 99, do Banco Mundial, ele reconhece a importância das reformas educacionais para consolidar a democracia liberal e promover a estabilidade política. Uma população educada pela ótica desse organismo terá maior probabilidade de mostrar interesse e envolvimento na condução política do país e, como consequência, será mais capaz de fazer escolhas corretas e cobrar a responsabilidade das políticas quanto às promessas da campanha eleitoral. Além disso, a educação promove o desenvolvimento social, aumentando a coesão da sociedade e oferecendo melhores oportunidades aos indivíduos. E isso é uma perspectiva neoliberal. Assim, a reforma educacional contribuiria para a estabilidade política na medida em que a garantia de oportunidades iguais a todos os cidadãos. Diante das enormes desigualdades de renda e acesso à educação na América Latina, o banco considera que, abre aspas, as políticas educacionais de inclusão são fundamentais para aumentar a coesão da sociedade e evitar protestos e deslocamento social. Em linhas gerais, investindo e melhorando a qualidade da educação e de outros serviços sociais, tornar-se-ia possível manter o apoio dos eleitores às reformas econômicas com a privatização e a liberalização comercial, o que asseguraria a estabilidade política e econômica no país. E é claro que no campo da informática, essa liberalização está posta, né, desde o Collor de Mello. O fato é que não se tem encontrado a informática na escola pública incorporada ao projeto político-pedagógico como um componente crítico e criativo, desde então. Antes, no período militar, os educadores do Educom e depois do projeto Eureka e o Gênesis, sob coordenação do Paulo Freire em São Paulo, eles tinham a informática presente como um articulador de um projeto político-pedagógico. No momento seguinte, nos NTEs, os núcleos de tecnologia educacional, isso não estava presente. Cada escola tinha um treinamento, muitos deles faziam pela uma empresa, no início tinha até no papel da universidade, mas depois ficou à mercê das empresas que venciam as licitações do governo Fernando Henrique Cardoso, né, do ministro Paulo Renato, e eu orientei algumas dissertações de mestrado nesse sentido, avaliando a implementação dessa política e constatei que não tinha um projeto político-pedagógico orientador. As condicionalidades, né, que o Banco Mundial colocava, né, de acordo com Mota Júnior e Maués,
estariam a serviço da estratégia do banco de promover o ajuste estrutural macroeconômico necessário à inserção do Brasil e os demais países periféricos no processo de globalização neoliberal, o que significou, no caso do Brasil, a partir do governo de Collor, a radicalização da liberalização da economia com as privatizações dela decorrentes e a destruição de um precário Estado social por meio de uma contra-reforma do Estado, cujos efeitos mais visíveis sobre a educação básica e superior são o avanço do setor privado, a precarização do público e a penetração dos mecanismos e valores de mercado sobre a gestão, o financiamento, a avaliação e a produção do conhecimento. As novas tecnologias da informação e comunicação têm servido ao capital como instrumento de guerra física e psicológica, reproduzindo dessa forma a sua estrutura em seus aspectos material e cultural. Como assinalado pelos professores Antônio Zuin, Bruno Putz e o Ramos de Oliveira, quando argumentam que, nos dias de hoje, a subordinação da produção simbólica à lógica da mercadoria não prejudica apenas os dominados, mas conduz também à semi-formação cultural dos dominantes. Para a Mota Júnior Maués, os desdobramentos dessas reformas educacionais orientadas pelos organismos internacionais, como o Banco Mundial, que vem impactando nos países da América Latina, levam a constituir uma nova regulação educativa assentada em 3 pilares: a gestão local, o financiamento per capita e a avaliação sistêmica. Essa reflexão de Oliveira é importante para entendermos o porquê do Banco Mundial ter justamente apostado nesses 3 eixos para conduzir a reforma educacional no Brasil, num contexto pós-consenso de Washington e consolidado a doutrina neoliberal como um processo da reforma de Estado. Frigoto e Maués, para Frigoto e Maués, o balanço dos intelectuais críticos ligados aos movimentos sociais em defesa da educação pública em relação à primeira década do século XXI é oposto às do Banco Mundial, pois as continuidades em termos de caráter e objetivos das políticas educacionais entre os governos Fernando Henrique Cardoso e Lula da Silva foram muito mais fortes e permanentes do que se podia esperar na transição do governo. Os índices de analfabetismo e a não universalização da educação pública em todos os níveis de ensino seguem sendo uma das 2 chagas ainda não superadas, sem contar o avanço da privatização e da mercantilização desse direito fundamental, que hoje é negociado nas bolsas de valores e a cada dia que passa apresenta-se com uma incapacidade de formação humana das novas gerações, com a escalada crescente de violência nas escolas e os altos índices de analfabetismo funcional. Frigoto fez um balanço na década passada no que se refere à educação em nosso país e aponta caminhos para a reflexão que colocam em xeque toda a euforia do Banco Mundial. Abre aspas. No plano das políticas educacionais, da educação básica à pós-graduação, resulta, paradoxalmente, que as concepções e práticas educacionais vigentes na década de 1990 definem dominantemente a primeira década do século XXI, afirmando as parcerias público e privado, ampliando a dualidade estrutural da educação e penetrando de forma ampla, mormente nas instituições educativas públicas, mas não só a educação básica, abrangendo desde o conteúdo do conhecimento até os métodos de sua produção e socialização. O crescimento econômico deve ser o grande objetivo de um sistema educacional para o banco. Essa concepção está profundamente impregnada na teoria do capital humano, como o próprio Banco Mundial reivindica, quando defende que as pesquisas internacionais têm demonstrado que o capital humano, considerado como a média escolaridade da força de trabalho, é um elemento crítico para esse crescimento. Frigoto afirma que a ideia central da teoria do capital humano é de que um acréscimo marginal de instrução, treinamento e educação correspondem a um acréscimo marginal na capacidade de produção. Assim, o mito amplamente difundido na sociedade de que a educação seria a grande solução para superar a pobreza e as desigualdades sociais em termos tanto macro como microeconômicos, tem suas raízes fincadas
nessa teoria do capital humano. Então vamos agora finalizar com as considerações finais e eu afirmo que é preciso problematizar os supostos avanços qualitativos reivindicados pelo Banco Mundial, pois os altos índices de analfabetismo funcional, mesmo que diante de uma redução do analfabetismo absoluto, com os altos e baixos resultados dos estudantes nas escolas brasileiras, nas avaliações internacionais, como o PISA, e o crescimento da violência nas escolas, aliado aos baixos salários dos trabalhadores em educação, com a manutenção dos problemas históricos e estruturais relacionados ao financiamento público e à precarização das condições de trabalho, entre outros, são elementos da realidade que nos permite relativizar e questionar a suposta educação de nível mundial que o Brasil estaria atingindo. Então, as perspectivas futuras sobre as novas tecnologias, Saviani argumenta que o que estamos vivendo na atualidade é a transferência das funções intelectuais para as máquinas, os autômatos, colocando como desafio a necessidade de uma maior qualificação da classe trabalhadora, dado que suas funções intelectuais estão sendo absorvidas pelos autônomos. Para Frigoto, a politecnia implica a superação da fragmentação, o utilitarismo e a unidade de teoria prática. Exige uma nova função social da escola, isso porque o saber politécnico situa-se na perspectiva do desenvolvimento de todas as qualidades humanas no processo de superação das relações sociais de alienação e exclusão. A seu ver, abre aspas, a alternativa da educação numa perspectiva socialista democrática não pode inventar uma realidade supra-histórica. Ela se gesta no embate contra-hegemônico e dentro desta materialidade. A qualificação demandada nessa nova etapa para a fase de Saviani requer a universalização da escola unitária que desenvolva ao máximo as potencialidades do indivíduo, no desabrochar de uma educação, de uma formação omnilateral, constituindo-se ao mesmo tempo ao pleno desenvolvimento das faculdades espirituais e intelectuais, em oposição ao mercado capitalista global, que está situado na lógica, como vimos e foi demonstrado, da capital humano, a teoria do capital humano, do Banco Mundial, das agências internacionais orientadas pelos Estados Unidos. Saviani propõe uma formação tecnológica do tipo politécnica, não alienante, que explicite o caráter não humano das tecnologias, salientando a necessidade de explicitar os princípios científicos e tecnológicos que as orientam. Para ele, as tecnologias são meios e não podem ser fetichizadas, sob o risco de que o trabalho do professor não material seja alienado, como ocorre nos cursos à distância, tal como praticado na atualidade. A nosso ver, a emancipação, ideal perseguido desde o iluminismo, requer cidadãos conscientes e autônomos. A educação, desde uma perspectiva histórico-crítica, tem por fim estimular essa formação. E para isso, há que transformar o risco em desafio, o veneno em vacina, a dominação em dialogia. Argumentamos que a tecnologia é fruto do trabalho humano, trabalho intelectual materializado, dando visibilidade ao processo de conversão da ciência, potência espiritual, em potência material. Por sua vez, esse trabalho é traduzido e protegido por patentes e direitos autorais que têm mantido, como salientado por Saviani, Dupas e Bessaros, a hegemonia da classe social que detém o capital na sociedade. A produção do conhecimento não é neutra. Envolve o dispêndio de um trabalho situado no tempo e no espaço, em que os produtores ocupam uma posição de classe. A política tem assinalado, no entanto, o benefício daqueles que detêm o poder econômico e geopolítico. Saviani tem razão quando postula que, abre aspas, o denominado não se liberta se ele não vier a dominar aquilo que os dominantes dominam. Então, dominar o que os dominantes dominam é condição de libertação. Fecha aspas. Portanto, há que se ter uma política educacional que possibilite aos cidadãos
essa libertação por meio da apropriação crítica dos conhecimentos veiculados, produzidos com o auxílio das tecnologias. Na era das tecnologias digitais, essas não são libertadoras por si sós. Somos nós que lhes atribuímos os sentidos e os rumos. Por fim, eu quero solicitar para que seja interativa a nossa comunicação, essa exposição em vídeo, que vocês enviem para mim por e-mail, pelo chat ou pelo Hangout, questões e perguntas e aprofundamento. Obrigada pela atenção e pelo convite. Até mais.